Fala pessoal, beleza? Eu sou o Luiz. Eu vou tentar, em algumas aulas, ensinar um pouco do Python básico para vocês. Sei que existem muitas aulas de Python no YouTube e a ideia nem é tentar competir com grandes professores que existem aqui, nem ser melhor, nem ser pior do que eles, é tentar mostrar a minha maneira de desenvolver essa programação e tentar ensinar vocês o melhor possível. Eu vou utilizar o Colab para fazer tudo isso. Eu acho que vocês vão gostar do curso, curso bem fácil. Eu sou professor de TI já há quase 10 anos, então tem uma experiência legal aí para trazer para vocês, beleza? Então, vou explicar um pouquinho como funciona a plataforma do Colab, como você entrar nela e já já a gente vai entendendo melhor um pouquinho sobre o curso. Bom, pessoal, que é o último momento que eu vou ficar aparecendo para vocês, né? O Colab é bem simples de abrir. Você não precisa nem ter o Python instalado no seu computador, nem as outras ferramentas de desenvolvimento. Por exemplo, se você for pesquisar por Python, se for instalado da maneira tradicional, você teria que entrar aqui no site do Python e baixar a última versão, né? A versão LTS aí do Python. No nosso caso, como a gente vai usar o Colab, em teoria o Colab já tem tudo isso lá feito para você. Vou tomar uma guia anônima aqui, o Google agora vai pedir algumas verificações aí pra gente, né? Então, eu vou digitar Colab ou colab.google.com, né? Ele já abre pra gente e você vai fazer o seu loginzinho aí. Então, abriu, ou você dá um SingUp ou Open Collab. Eu acho que o Open Collab resolve perfeitamente o nosso problema. E aí você vai dar um Singin e vai conectar a sua conta. Colocou sua conta Google, fez sua autenticação, ele já vai estar aberto um ambiente de desenvolvimento para você. Aí lá dentro a gente começa a poder criar os nossos algoritmos, as nossas introduções, tudo que a gente for fazer. Não é para ter segredo, não é para ser um negócio impossível também, né? É uma ferramenta bem simples de trabalho. E aí, pessoal, aqui no Colab ele é extremamente simples, porque quando tu abriu ele e ele vai abrir essa tela, é só você clicar para a opção de novo notebook, geralmente ela aparece lateralizada aqui embaixo, mas se ela não apareceu, sem problema, File e a primeira opção aqui, ó, novo notebook no Drive, ele vai aparecer para você, né? É bem simples. Né? Em geral, essa telinha aqui, quando ela aparecer, ela vai ter aqui uma opçãozinha de novo notebook. Quando você abriu a ideia do Colab, a gente vai aprender os nossos primeiros passos aqui, aprender a fazer o nosso primeiro comando, é a aula mais fácil de todas. Ele vai aparecer o nome do seu arquivo aqui, você pode ver que o meu eu uso bastante, vou treinando bastante, então hoje está num title de 50, o seu pode estar num title de 1. E você vai, inicialmente, o que eu aconselho a você, principalmente se você está querendo aprender, você fazer o que eu vou fazer aqui. Você clicar aqui ó, em ferramentas, configurações. Aqui a primeira coisa, você muda o tema, provavelmente o seu vai vir como adaptativo. Eu gosto de colocar o tema escuro. Se você tem algum problema aí de leitura, acho legal você aumentar a fonte. Eu vou deixar uma fonte um pouquinho grande aqui para vocês conseguirem ler. Por padrão, acho que ele vem no 12 ou no 14, eu não me recordo. E o que eu acho legal você colocar, nesse primeiro instante que você está aprendendo, é marcar essa opção aqui, ó. Opa, esconder as ações aí da IA generativa. Para ele não ficar indicando código para você e não ficar um pouco, como eu posso dizer, influenciável aí o que você vai fazer, né? Ser mais por você mesmo. Comandos básicos do Python que você tem, o comando principalzinho que eu acho legal você saber é que quando você coloca aqui, ó, um jogo da velha, a cerquilha, você está gerando uma coisa que a gente chama de comentário. Eu costumo muito pensar que o comentário é aquele pensamento que você tem, que ele não é executado pelo sistema. Isso aqui é importante porque ele traz para o sistema informações suas como programador, tipo, por que você pensou aquilo, como você quer chegar naquela coisa, o porquê de alguma coisa, né? Então eles são muito importantes. Ou você coloca assim, jogo da velha, ou você coloca Ctrl ponto e vírgula. Ele também vai gerar para você isso aí. Um atalhozinho interessante. Então, para gerar um comentário, você pode usar o atalho Ctrl mais ponto e vírgula. É um exemplo, né? E para a gente iniciar o nosso código, né? Nosso primeiro código é a instrução print. E a instrução print, ele é uma instrução, o pessoal comenta, né, que ela é uma instrução que foi gerada para comunicar com os periféricos que existiam, né? Print vem de imprimir. A gente utiliza o comando print para exibir um texto na tela.
Então, quando eu coloco lá print e eu quero exibir um texto, o comando print ele é uma função de Python, então ela vai aparecer para você aqui ó, com os parênteses, e dentro desses parênteses você vai colocar a sua informação que você quer. Né? Vai ficar dentro dos parênteses ali. Essas informações elas vão mudar dependendo do que você quer fazer. Então, se você está escrevendo um texto, por padrão, o texto ele aparece entre aspas, porque ele é uma string. O computador ele vai conseguir analisar essa informação de uma maneira interessante. Então, por exemplo, Olá Mundo, né, o texto padrão. Então, o Python ele vai ter que, quando eu executar, eu vou clicar aqui nesse playzinho ou apertar Ctrl Enter, e aqui embaixo ele vai me trazer essa resposta aqui. O Python ele é uma linguagem de programação que ele é voltado à lógica. Então você não pode tentar achar que você vai conseguir construir uma página de internet de uma maneira muito simples aqui dentro. Ele vai trazer os comandos lógicos para você. Então, ó, ele trouxe aqui, eu vou lá mundo. Então, chegou aqui a informaçãozinha. Se eu quero exibir, então, um texto, vamos lá. Para exibir um texto, eu uso o comando. Vamos lá de novo, sempre fazendo com os comentários mais extensos aqui para a gente. Você não precisa colocar os comentários no seu código. O comando print, e dentro do parênteses, eu vou colocar o comando print. Porém, dentro dos parênteses, eu coloco o texto entre aspas. Olá, por exemplo. Isso aqui é porque é texto. Se eu quisesse exibir para a gente um número, eu poderia colocar print e apenas um número, tipo 14 assim da vida. E quando eu executar, ó, ele trouxe o 14 aqui embaixo para mim, sem a necessidade das aspas. E, professor, aí eu fiquei um pouquinho na dúvida. Sempre que é número eu coloco entre aspas, e sempre que é texto eu coloco entre aspas, sempre que é número não? Não necessariamente. Eu posso fazer isso aqui, ó, print, e colocar outro número qualquer, que eu vou colocar 20, tá? E eu exibir, ó, ele vai exibir o 20. O problema é como ele está pensando nesse número. Aqui, nesse primeiro momento, ele pensou no 14 apenas como o número 14, o número. E aqui ele é como se fosse um texto, o texto número 20. Aí pode parecer complexo a gente entender isso, mas eu sempre costumo dizer que esse número 14 aqui, ele te utiliza sem as aspas porque eu quero permitir uma operação matemática. E se você já programou Python, você vai virar aqui para mim e vai falar: ah, mas eu consigo também utilizar isso aqui para operações matemáticas se eu usar o método tal, 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 tal. Sim, eu concordo com você. Só que vamos lembrar, né, que isso aqui é uma aula inicial. Se você já tem um conhecimento, as aulas iniciais elas se tornam mais maçantes, tá? Então aqui é para a gente aprender devagar. Isso que a gente fez aqui, então, é para eu conseguir separar os dois tipos de informação. Dois não, né? Um dos dois tipos. A gente chama isso de data types. Então, eu vou até gerar aqui, ó, para a gente aprender já. Vou clicar aqui em cima no plus code, aqui, ó, no mais código. Opa, tá aqui. E eu vou fazer um novo bloco de código para a gente poder entender. A ideia que a gente tem aqui é sempre bem legalzinha. Então, vou exibir um texto. Para exibir um texto, você já sabe, é print, entre aspas, simples ou duplas, o texto. Ó, se eu executar Ctrl Enter, ele exibiu o texto. Mas, se eu vou exibir um número, eu faço print e eu coloco apenas um número. Ou assim, para um número. Opa, para um número inteiro, né? Ou assim, print 10.50 para um número decimal. E aí eu tenho também o número decimal aqui. Quis trazer essa diferença para você ver, né, que o número decimal, como a gente usa geralmente padrão inglês, padrão americano para as coisas, o número decimal a gente vai colocar aqui com um ponto para separar. E por que isso é importante? Porque eu quero poder, dentre as questões que eu estou fazendo,
exibir coisas para o usuário. E o usuário ele também vai ter que dizer para mim algumas coisas em alguns momentos. Como assim dizer coisas? Vamos lá, vamos abrir um novo código aqui. Às vezes, quando eu estou querendo trabalhar com o usuário, eu quero que o usuário ele me informe alguma coisa, eu quero que eu tenha uma entrada de dados ali, que o usuário eu permita que o usuário converse comigo. Então, às vezes, você está no seu código, por exemplo, sua maquininha de cartão de crédito, ela pergunta qual a senha, e tu digita uma senha, vai entrar no Instagram, numa rede social, qual o teu usuário, está te perguntando alguma coisa, está esperando de você uma entrada de dados. Então, para que o usuário informe algo para você, você tem algo muito importante a realizar ali. Para que ele informe algo, você necessariamente, acho que é um termo meio pesado para agora, mas você tem que armazenar isso na memória. E no Python, essas memórias, a gente chama elas ou de constantes ou de variáveis, que são uma caixinha que é liberada na mente do sistema para ele guardar aquela informação e ele poder, com aquela informação que ele guardou, utilizar para algum recurso depois. Então eu faço um gatilho aqui, por exemplo, vamos fazer um treinamento aqui. Se eu falar assim para você, o termo mãe, provavelmente veio na sua mente aí o nome ou a imagem da sua mãe. Isso é um gatilho que eu fiz para você armazenar essa informação de uma maneira mais fácil. E eu poderia fazer isso utilizando diversos métodos de Python aqui, diversos métodos, diversos nomes. Mas eu quero fazer com o Python, ele pergunte para você o teu nome. Então eu costumo chamar de var, underline, nome. Eu coloco var para eu saber que é uma variável. Eu acho que didaticamente, nesse nosso primeiro momento, ela é mais interessante também do que você chamar com outro nome. Depois você pode mudar isso sem problema nenhum. E quando eu quero que o Python pergunte para você alguma coisa, eu uso o comando input. E o comando input ele vem de entrada, então eu vou pedir para você alguma informação. E olha que legal, ele mesmo já diz aqui, ó, é uma saída do tipo str. str é um data type para gente que ele é conhecido como string, ou seja, é um texto. Então, ó, se eu colocar aqui, qual o seu nome? E eu executar isso, ó, vamos executar de novo, vou executar com espaço aqui para ficar mais bonito. Qual o seu nome? Ele vai abrir para mim aqui uma caixinha de texto e ele vai perguntar qual o seu nome e ele espera que você digite. Então, por exemplo, meu nome é Luiz. Se eu der um Enter, nada acontece, exceto que, se eu passar um mouse em cima aqui, ele vai saber, opa, aqui ele não mostrou ainda, ó, mas eu posso clicar aqui ao lado, ó, onde tem esse xizinho aqui, ó, que são as minhas variáveis, e ele vai mostrar todas as variáveis que eu tenho e o que elas correspondem. Então, é um nome, var nome, ela é tipo de string e ela possui, ó, 4 caracteres aqui dentro, ou seja, o valor Luiz. Se eu quisesse exibir isso diferente do que eu fiz com o texto e com os números, eu coloco lá print e eu chamo o nome da variável sem as aspas. Porque aí ele sabe já que isso aqui corresponde àquela informação que eu vou ter digitado. Por exemplo, agora eu vou colocar meu nome e meu segundo nome. Ó, aí ele exibiu aqui para mim. E se eu quisesse também exibir aqui, por exemplo, perguntar para ele um número, eu poderia fazer da mesma maneira, var idade, por exemplo. E eu falar aqui input, qual sua idade. E já vou, opa, sem querer eu dei um print screen aqui na tela. E também vou trazer aqui embaixo ó, um print var idade. Se eu faço isso, ó, Luiz, e hoje eu tenho 31. Quando eu clico aqui ao lado, ele trouxe para mim as duas informações como string. Só que concorde comigo que a idade ela não é um texto, ela é um número, mais precisamente um número inteiro. Então, quando eu quero alterar isso, eu posso, antes aqui, ó, da informação que eu vou imputar, vou perguntar para o usuário, eu coloco o data type daquilo que eu quero. Int, entre parênteses, nas informações, e vou executar. Isso aqui ela é muito complexo, às vezes até eu faço de uma maneira mais rápida por já estar acostumado, mas é importante a gente
sempre tentar fazer as operações do mais devagar possível, né? Eu posso até tentar repassar isso. Quando eu coloco que ele é um int, agora se eu colocar o meu nome Luiz e a minha idade 31, quando eu vier aqui, ó, ele vai ter mudado, agora virou int. E perceba também que ele tem uma diferença. Anteriormente, o 31 ele estava aqui com aspas. Assim como vai estar o nome Luiz aqui, ó. Tá com aspas. E agora não tá mais. Porque ele já reconheceu essa informação como um número. Consequentemente, eu posso até fazer outras configurações aqui dentro. O que mais que a gente pode brincar aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó. Print, e eu quero exibir um texto e um número junto. O texto e uma variável, né? Uma informação de variável. Quando eu quero fazer isso, eu aplico, além das aspas, né, que nem eu coloquei aqui, para colocar um texto, eu vou colocar a letra F no começo. Eu chamo isso de F-format. Eu uso esse termo para... Então, vamos lá, vamos comentar. Eu para exibir um texto junto de uma variável, ou seja, para concatenar, eu uso o F-format. Aí, ó, fica assim. Eu vou colocar meu nome é... E quando eu quero chamar a variável, eu coloco entre colchete. E fora do colchete eu coloco e tenho. E de novo entre colchete, var idade. Aí eu posso... Qual o seu nome? Luiz, idade 31. E aí ele exibe. Meu nome é Luiz e tenho 31 anos. Se eu mudar isso, ele vai alterar as informações das variáveis que foram concatenadas e melhorar essa informação visual ou não para mim. Então, pessoal, essa primeira aula é só mais para a gente aprender a logar aqui no Colab, ver como que ele funciona nesse primeiro momento. E a partir de agora a gente vai evoluir aí nas funções dele, tentar aprender do básico as suas funções e aí por diante ir melhorando, beleza? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí dessa primeira aula. Próxima aula a gente vai já mexer com as variáveis, os tipos de dados. Vamos estar tentando sempre elaborar um projeto simples aí no final de cada aula. E, enfim, bora lá.